Sejam muito bem-vindos ao Papo de Casa, o podcast da Apple Home, que tem como objetivo de trazer aqui pessoas relevantes, falarmos de negócios, de cases de sucessos, um espaço realmente para inspirar e trazer grandes cases de sucesso. E neste primeiro episódio de estreia do nosso podcast, eu trago aqui pessoas super relevantes num episódio super especial, onde vamos falar de um legado de 50 anos. Uma empresa que começou pequena, cresceu com consistência e hoje é uma das maiores empresas de cama, mesa e banho do Brasil e da América Latina, a Apple Home. Então eu convido aqui hoje para participar com a gente, trago e agradeço pela presença, Rafael Apple e Éder Apple. Sejam muito bem-vindos, sintam-se em casa. Oi, Rafa. É um prazer estar aqui contigo, falando um pouquinho da história da Apple Home, nesse nosso novo projeto, que é o podcast da Apple Home Papo de Casa. Então, tenho certeza que a gente vai compartilhar e vai contar bastante história legal e mostrar aí para a galera quem é a Apple Home. Perfeito. E aí, Rafa? Vai ser meio difícil só ver com quem que eu vou falar, né? Rafael e Rafa, não sei como. Mas o pessoal vai se entender. Perfeito. Estamos aqui hoje, então, para contar um pouquinho da nossa história para o pessoal que está nos ouvindo e que seja um projeto longo e duradouro. Muito bom. E vamos começar pelo começo, como diz o outro, né? Como que a empresa surgiu e completou esses 50 anos, né? Fala um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes aí entenderem como que nasceu a Apple Home. Então, a Apple Home, ela iniciou lá na 1975, né? Esse ano a gente está completando 50 anos, uma data que foi bem explorada aí pela nossa empresa. E iniciou lá com meu avô. Meu avô, pouco antes de 1975, ele era funcionário da indústria têxtil Renault e começou com um trabalho de revenda de fios, né? E naquele ano lá, então, ele decidiu focar na revenda de fios e pintou a oportunidade de colocar alguns teares, porque ao invés de vender o fio, para poder produzir a toalha e vender a toalha com um pouco de mais de valor agregado, né? E então, nesse momento aí, surgiu a Apple. Meu avô sempre foi um cara muito guerreiro, um visionário. Empreendedor, né? Abriu um próprio negócio. Aquele cara diferenciado na época. Realmente, ele era um cara muito benquisto na cidade. Então, começou devagarzinho aí e prosperou muito, muito rápido. Claro que aí, durante esses 50 anos, a gente tem várias etapas e vários percalços que tiveram, né, nessa história, mas com certeza a iniciativa do meu avô foi muito grandiosa. Qual foi o ano, Rafa? 1975. 1º de maio de 1975 é a data até dos Dia dos Trabalhadores, né, que é a fundação da Apple. Em 75, né, Éder? Não deveria ser fácil começar uma empresa na época, né? Quais foram lá os desafios que o teu avô enfrentou na época? Ele teve que montar uma empresa praticamente do zero, né? Então, imagina, contratar os primeiros funcionários, os primeiros teares, fazer as primeiras negociações. E ele foi muito pioneiro também, porque tinha pouquíssimas empresas. O mercado ele era dominado por 2 ou 3 tecelagens maiores. Então, ele teve que revolucionar, de certa forma, o comércio de toalhas de banho, felpudas. E, obviamente, daí colocou a família inteira para trabalhar junto, os filhos. O sogro dele era o nosso bisa, era o terror da tecelagem. Ele era um tecelão também, já de premiados. Tinha até aquele quadrinho, Rafa. Ele trabalhava na Renault também, né? Acredito que sim, não lembro direito. Sim. Ele tinha eu não tava nem nascido ainda, pô. Mas eu lembro que lá na nossa casa tinha uns quadros que ele ganhou de premiação como tecelão de 50 anos trabalhando. Então, isso nosso bisavô. E
eram outros tempos, né? Mas ao mesmo tempo, como ele começou e o mercado se expandiu muito fácil para a Apple nos primeiros anos, fácil entre aspas, mas teve um crescimento muito grande já de cara. E ali em 85, 86, meu avô a Apple tinha uma representatividade bem grande no mercado. A Apple foi uma das maiores contribuintes de ICMS da cidade. Então, esse boom aconteceu e ao mesmo tempo que os Apples estavam sempre ligados ao Paysandu. Por isso as cores até verde e branco. A Apple, o clube esportivo Paysandu. Ele era um apaixonado pelo futebol. Apaixonado. Ele foi presidente do clube esportivo Paysandu. E daí ele ficava lidando com as duas coisas ao mesmo tempo. Tinha muita história também de jogadores de futebol que eram contratados para o time de futebol e para trabalhar na Apple. Teve alguns históricos assim. E o seu Gerhard, ele é um imigrante alemão, certo? Ele veio da Alemanha na época? Não o Gerhard, foi o pai dele. Ah, o teu bisavô. Meu bisavô. Perfeito. Ele já, não sei, eu acredito que ele já tinha ido para a Alemanha e tal, mas ele não tinha essa raiz tão forte. Minha avó tinha mais, que falava alemão em casa, o sotaque mais carregado. O vô acho que tinha mais a parte cultural da Alemanha, daí sim. Né? Muito trabalhador, empreendedor. Isso tinha com certeza. E como é que foi, Éder, essa transição, então, do seu Gerhard para o Edson, o filho? Fala um pouquinho para o nosso telespectador entender um pouco essa transição de uma geração, da primeira geração para a segunda geração. O Vogetto, ali no final dos anos 90, 99, ele teve leucemia e acabou falecendo. E naquela época, os 3 filhos estavam na empresa, mas a Apple já não estava tão bem assim. Aliás, depois dos problemas da inflação, etc., tiveram algumas dificuldades. E quando meu avô faleceu, quem estava tocando a Apple junto com meu avô era só o nosso pai, né? O Edson. E os outros 2 filhos meio que tinham saído. Então, o meu pai ficou tocando depois a empresa junto com as lojas, que ele já tinha já há um tempo. E foi um momento difícil, né? Devido à crise, o aporte financeiro, era um momento bem conturbado. E meu pai foi meio que lidando com tudo isso e reconstruindo, de certa forma, a Apple ali para frente, né? E depois, passa um tempo, até a nossa chegada ali, quando o Edson falece em 2006. O Rafa começa a tocar a empresa, eu fico mais um ano em Florianópolis, depois eu volto também para... Nós estamos juntos aí, basicamente dando 20 anos já de... A gente pergunta aqui porque a gente fez toda a história da Apple agora na comemoração dos 50 anos, né? A gente resgatou toda essa história. Inclusive, né, Rafa, montou o museu na loja. Convido a todos para visitar a loja da Apple e conhecer um pouco esses 50 anos da Apple. E essa é a próxima pergunta que eu faço para vocês. Da primeira geração para a terceira geração, o que mudou de lá para cá e quais os valores se mantiveram? Então, Rafa, antes de responder a tua pergunta, queria contribuir um pouquinho mais em relação à história da transição ali do meu avô para o meu fica à pai, né? vontade. E eu lembro que quando eu era jovem ainda, fazia faculdade, né? Fazia engenharia mecânica em Florianópolis, e o Éder fazia administração, economia, né, Éder? Ciência econômica, isso. E a Apple estava muito mal mesmo. Em algum momento a Celesc cortou energia, então foram anos muito difíceis, assim, que meu pai passou muita dificuldade. E como ele tinha um relacionamento muito bom com as pessoas, ele era um cara muito do bem, um cara muito querido,
Isso aí acabou abrindo portas que até hoje a gente tem essa facilidade, essa vantagem Colhe os frutos até hoje. até hoje, com certeza. E aí, então, em 2001, ali, quando teve problema sério da Celesc, conseguiram ir levando com a barriga, né? Aí, em algum momento, ali por volta de 2003, meu pai fez uma parceria muito legal com a Van, onde a Van, ela colocava, ela dava o fio, né? E a Apple entregava a toalha para a Van, e com o saldo do fio que a Van dava, a Apple conseguia produzir um pouco a mais para vender para os clientes do Brasil, São Paulo, por Que aí baita fora. parceria, hein? E ali se iniciou, então, a nossa parceria, que até hoje é o nosso maior cliente, né? Mas ali foi o giro, talvez o ponto de virada ali da nossa história, né? E logo em seguida, em 2004, 2005, meu pai teve a coragem de comprar num leilão a empresa que era chamada Felpudos Fênix, uma grande tecelagem de Brusque, que faliu também, e comprou em conjunto com um parceiro nosso, que é o Ademar Sapelli da San Cris. O Ademar acabou comprando os imóveis e o pai ficou com os teares, né? E aí a gente conseguiu mudar um pouquinho, modernizar um pouquinho a tecelagem, que hoje que é a nossa tecelagem chamada Eva. A gente tem 2 unidades Fabris, né? A Eva é onde é a parte da produção dos teares, e a AP é onde está mais os produtos e a expedição, né? Faturamento e escritório. Então, Rafa, essa virada aí de fase ali a partir da parceria com a Van, depois esse negócio da Fênix, né, com os novos máquinas, a gente conseguiu sair do fundo do poço e apontar o bico para cima, né? Deu um up no negócio. E nesse meio tempo, quando estava começando, ainda não tinha saído da linha do zero, mas quando estava já a caminho, né, de zerar as contas, meu pai faleceu. A gente até às vezes acredita que talvez quando liberou, sabe, aquela carga emocional, quando passou o pior, ele faleceu e deixou a Apple para nós, né? A gente caiu como de paraquedas nessa história e acabamos assumindo, mas com o foguete Em curso. a caminho, exatamente. O Rafa tinha 21 anos, né? Tinha 19. Super jovem, né? Trabalhava no máximo. Cheio de planos na No cabeça. verão, a gente trabalhava ali carregando os caminhões para ir para caminhonete, para ir para a praia, né? Carregava, levava mercadoria de madrugada para fugir do trânsito. E então a gente tinha muito pouca experiência, mas aí quando eu acabei assumindo, o Éder ficou mais uns 2 anos em Florianópolis, acabando a faculdade, né? A gente teve que apagar o fogo, né? Qual foi a primeira coisa que a gente teve que fazer? Apagar o fogo. Eu já contei essa história algumas vezes. Uma das primeiras reuniões que a gente fez com a equipe de advogados foi montar uma estratégia para deixar a empresa falir, para a Apple falir e, quem sabe, abrir uma segunda empresa, recomeçar do zero, né? E a gente, como alemão teimoso, né? A gente foi dando continuidade, foi conseguindo se agarrar aí junto com as pessoas, com a equipe que a gente já tinha, que já estava lá. Todo mundo abraçou muito, fui muito abraçado, tanto por nossos funcionários, quanto por nossos fornecedores, pessoal da Van, parceiros do Brasil inteiro. E principalmente pelo esse legado que o meu pai deixou, de ser uma pessoa do bem, uma pessoa querida. E esses valores que a gente tenta cultivar até hoje, Rafa. A Apple, a gente fala que é uma empresa, né? É uma empresa familiar, mas a gente fala que é uma família. A valorização dos nossos colaboradores, a valorização da nossa comunidade, a valorização dos nossos clientes é muito forte na nossa empresa. Eu acho que o nosso principal valor é valorizar as pessoas que estão trabalhando com a gente e fazer
as pessoas que ali trabalham na Apple que sintam-se em casa, né? Que é o nosso slogan. Perfeito. Então, esse eu acho que é o principal valor, que já era da época do meu avô. Meu avô era um cara muito querido, um cara brincalhão, e ele gostava de todo mundo que fosse tratado como se fosse filho dele, né? E meu pai também, ele chamava as funcionárias, né, ô filha, ele chamava ô filho, ele chamava as pessoas de filho e filha. E de vez em quando a gente encontra na rua algumas pessoas que falam: meu Deus, Rafael, trabalhei com teu pai, trabalhei com teu avô, meu Deus, ele foi um pai para mim. E esse contato com essa valorização dos colaboradores a gente tem até hoje, e com certeza é o nosso principal valor. Perfeito, e dá para ver, né, que todas as gerações enfrentaram grandes dificuldades, né, e foi realmente uma história emocionante de muita superação. E é bonito ver o amor que vocês falam sobre o negócio. Eu acho que é um pouco o mesmo amor que o seu Gerhard tinha, que o seu Edson tem, e agora para a terceira geração, né? Pô, Rafa, e assim, ó, até teve nós tivemos a convenção semana passada Das lojas. E no final da convenção, uma funcionária colaboradora nossa que está há pouco tempo, a Sabrina, ela chegou e queria elogiar, obrigado pela estar aqui presente, por todo mundo. Como dá para notar que vocês têm esse apreço pelos colaboradores, né? São acessíveis, elogiar né? isso. E enquanto ela estava falando, eu pensei, eu acredito que isso está muito presente porque desde o início, eu e o Rafa, nós fomos muito abraçados pela empresa. Nós Perfeito. fomos abraçados pelos funcionários que estavam lá, o pessoal que estava há muito tempo. E nós tínhamos a percepção, bom senso de entender que nós, caindo de paraquedas, quem detinha o conhecimento de como as coisas funcionavam lá dentro eram as pessoas que estavam presentes lá, né? E essas pessoas que fizeram nós crescermos, que fizeram a empresa continuar evoluindo. Então, eu acredito que nós basicamente mantivemos esse espírito, né? Esse entendimento de que as pessoas que estavam lá, da importância disso tudo. É muito diferente, né? Quando entra já em um cargo, uma sucessão normal, eu acredito que seja, porque nós tivemos muito que acreditar e abraçar essas pessoas, e é isso que fez o negócio da continuidade, né? Então, sei lá, eu sinto muito que eu e o Rafa temos Perfeito. isso nesse motivo. E o Rafa falou ali a questão do ambiente leve, familiar, né? E realmente eu que estou aqui na Apple há 1 ano e 6 meses já, quase 2 anos já, né, Rafa? Eu pude perceber realmente isso, né? Que é um ambiente leve, onde as pessoas se sentem à vontade, não é à toa o sinta-se em casa, depois a gente vai falar um pouquinho sobre esse slogan. Mas realmente é um clima leve, que dá liberdade para as pessoas trabalharem, elas se sentem realmente em casa. Isso é fundamental hoje em dia, né? Num ambiente aí de grande competitividade, de grande cobrança, né? Ter um ambiente bacana. Já que a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, né? Realmente eu percebi que a Apple tem esse clima leve, e aí é reflexo de todo o estilo e valores que vem desde o seu Gerhard, do Edson, passando para vocês, né? A gente, esse ano é o terceiro ano que a gente tem o selo do GPTW, e até comentei algumas vezes, o grande objetivo do GPTW é Great Place to Work, né? Não é ganhar o selo em si, mas é que fazer que os nossos funcionários respondam os questionamentos para entender quais são os nossos pontos fortes e quais são os nossos pontos fracos em relação à qualidade do trabalho da equipe, para melhorar ainda mais, né, os pontos fortes, né, e fortalecer os pontos fracos, né, Rafa? Pensando em ter um bom ambiente de trabalho, porque a gente acredita muito que quando as pessoas têm um bom ambiente de trabalho, realmente o negócio flui muito melhor, a produtividade aumenta, todos os níveis de qualidade melhoram. Então, a nossa real intenção do GPTW, eu dei isso como exemplo, é para continuar melhorando o ambiente de trabalho, as condições de trabalho dos nossos colaboradores. Perfeito. E então é isso, né? Vocês falaram um pouquinho dessa transição das 3 gerações,
Falaram também dos valores que mantiveram, né? O valor familiar, o valor de respeito entre as pessoas, né? Esses são os valores que se mantiveram até a terceira geração. E agora eu pergunto para vocês, o que mudou dessa terceira geração para a primeira, em termos de empresa, de negócios, o que mudou? Já que o que ficou claro para a gente. Vai lá, Éder. Nossa, o que mudou? Acredito que um grande ponto, eu gosto até de pensar nisso, é que na teoria das espécies de Darwin, Vai vai começar a vou viajar. dar Agora. uma viajada, é rapidinho. Mas quem sobrevive, o mais forte, não é o mais forte que sobrevive, né? É o animal que se adapta. Perfeito. É a adaptação que faz da continuidade a evolução em si. Isso nós tínhamos muito em casa, né? Então, quando nós juntávamos no jantar, praticamente era toda noite, eu, Rafa, minha mãe, meu pai, e nós conversávamos sempre, sei lá, sobre as notas, o colégio. Eu lembro de muitas vezes quando nós chegava, pô, tiramos um 9,5, né? E o pai perguntava, pô, muito bem, parabéns. E o que tu errasse, né? O que faltou pro 0,5 a mais? Era exigente ele. Mas ele não via como uma pressão, mas sim como um fator cultural nosso, né? De sempre estar buscando uma evolução, De buscar o uma melhor. inovação, né? Estarmos melhores. Eu não lembro do meu pai ter brigado comigo por nota, ele deixava a gente bem à vontade. Isso. Mas o estilo dele fazia a gente ir querer cada vez melhor. Isso, né? ele não, realmente, ele não brigava, mas ele perguntava, tá, e o que faltou, né? Mas isso sempre para nos instigar a melhorar, né? E é natural que com esse tipo de pensamento, esse tipo de cultura onde nós crescemos, que nós tivemos que mudar muito. Então, a empresa é muito diferente do que era nos anos 80. Nem poderia ser igual. Se fosse igual, nós não estaríamos aqui. Nos últimos anos, que nós podemos falar um pouco mais claramente, é essa parte de inovação e profissionalismo, desde a parte comercial, a dados, a tecnologia, mas nós saímos um pouco do âmbito puramente familiar para se tornar uma empresa cada vez mais profissionalizada. Perfeito. E é uma mudança também difícil de fazer acontecer, né? Porque, principalmente no nosso setor, no nosso meio, essas empresas familiares tendem a ficar mais ou menos do mesmo formato e elas são quase que avessas a essa profissionalização em si, né? Aos processos definidos, os procedimentos junto com RH, um organograma organizacional e isso acho que nós conseguimos dar um bom avanço aí nesses últimos anos, né, Rafa? Muito. Pegar para pensar, a Apple começou com uma fábrica de toalhas, né? Aliás, né, meu avô começou como um revendedor de fios, depois uma fábrica de toalhas, e foi durante muito tempo isso. Então, o que a gente vendia? Toalha de banho, toalha de rosto, toalha de piso e uma toalha social, um lavabo, né? Então, com máquinas antigas. Então, a gente foi evoluindo. Primeiro momento, pagando as contas também, né? Mas depois modernizando. Então, a gente conseguiu se modernizar muito. Hoje, a gente deve ter um dos parques fabris mais modernos do Brasil. Desde dos teares, as máquinas Jacquard, até as máquinas de costuras. A gente tem evoluído no setor de expedição. A gente, sempre que possível, a gente faz alguma consultoria para evoluir nos processos. Então, a gente evoluiu muito nessa parte da fabricação de toalha. Hoje a Apple é uma fábrica de toalha enxuta, mas com produtividade muito alta. E depois desse processo de melhorar a tecelagem, hoje depois a gente começou a aumentar o mix de produtos.
né? Então, hoje a gente já está fazendo aí na equipe comercial, praticamente metade do nosso faturamento já vem de produtos importados e produtos terceirizados aqui no Brasil. Então, é mais uma nova mudança. E mais recente agora, isso que o Éder falou de profissionalização. Realmente, governança, a gente tem tentado se profissionalizar um pouco mais, que isso é realmente uma cultura muito forte das empresas familiares, de fazer nas coxas, fazer de qualquer forma, sem um processo padronizado. Hoje a gente, desde a parte contábil também, né? Normalmente as contabilidades das empresas familiares são muito bagunçadas. Hoje a gente, na Apple, a gente tem tudo certinho, graças a Deus. Então, realmente a gente tem evoluído e preparado a empresa para a sucessão, sabe? Não para minha sucessão, digo, mas eu digo para em cada setor, né? Então, hoje, quando muda uma pessoa de algum setor do financeiro, ele vai ter lá padronizado o que ele tem que fazer, de que forma tem que ser feito, desde do escritório até um tecelão, né? Perfeito. Então, deixar tudo isso mais padronizado, mais formal, é muito custoso, é muito trabalhoso, mas a gente tem feito isso para conseguir padronizar e para preparar a empresa para o futuro, né? Desde sistema, a parte contábil, como eu já falei, a parte de vendas, processos na área de vendas, né, Rafa? Muita coisa na área de vendas, na área de marketing. Perfeito. Enfim, cara, hoje a gente está com uma empresa bem organizada, a gente tem muito ainda a evoluir, né? A gente, quando começa a sentar aí e pontuar, tem muita coisa que a gente pode fazer para evoluir, mas a gente está nesse trabalho de deixar a empresa cada vez mais profissional e mais pronta para o futuro. O Éder falou um ponto importante, né? Eu até queria que você falasse melhor sobre isso. Do crescimento, ela traz dores, né? E uma empresa pequena, ela tem uma comunicação mais fácil, porque são menos pessoas, né? E quando você começa a crescer, o teu quadro de pessoas aumenta, você começa a ter mais pessoas envolvidas no processo. Muitas vezes aquelas pessoas que faziam mais funções, a gente acaba segregando o processo e ela reduz um pouco o escopo e depende daquilo que ela fazia de outra pessoa. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa dor do crescimento, que é o próximo tópico que eu trago. Sempre na tua visão da empresa familiar, que não pode perder o respeito e essa proximidade com as pessoas. Como que é esse desafio para vocês? Qual que é a dor do crescimento? É conseguir encontrar o equilíbrio entre um engessamento, de certa forma, com a praticidade, né? Porque assim que tu vai crescendo, tu aumenta o processo, as coisas tendem a ficar um pouco mais burocratizadas. Perfeito. E como nós temos o perfil cultural mais familiar, onde é para fazer isso e vamos lá, e colocando para frente as coisas muito rápido, isso dá um choque de pensamentos quase cultural dentro da empresa muito rápido. Eu acredito que o primeiro ponto é aceitar que existe essa dor. Tu tens que aceitar que tu vai ter dor de crescimento em si e que não dá para forçar demais nenhum lado, nenhum outro. Tem que ser muito gradativo, né? Não adianta nós chegarmos agora a colocar... Não adiantava, sei lá, 5 anos atrás, nós fazemos os documentos de todos os procedimentos da empresa, porque ninguém ia seguir os procedimentos da empresa enquanto não tiver isso internalizado. Então, é sempre muito pouco em pouco e ver e sempre entendendo como que a equipe, como que a empresa inteira está respondendo a isso. Então, acerta um detalhe no marketing, daí depois tu acerta um procedimento industrial, depois tu vai integrando as planilhas, que era para planilha do Excel para tudo que é lado, né? E tu vai acertando um pouco mais para as pessoas terem as mesmas visões, então é fazendo um BI, os dados terem eles mais integrados em si. E essa resistência vai existir, né? Não tem como fugir, né? Porque as pessoas estão acostumadas
um formato de trabalho e tu tem que alterá-lo, né? Tu tem que continuar evoluindo, inovando. Então, e aí lidar constantemente com essas resistências, vendo até onde você pode ir, vendo até onde nós queremos também, porque isso é uma mudança que tem que partir muito minha e Da do alta Rafa, gestão, né? nossa também, Uhum. entendendo o que nós podemos fazer diferente e construindo a partir daí. Porque é difícil, muitas vezes tu acaba tendo que tomar decisões, se tu vai burocratizar ou tu vai deixar na nossa mão. O Rafa é muito rápido nisso, então chega na sala e as coisas fluem muito rápido com ele. Mas ao mesmo tempo ele às vezes tem que dar um passo para trás. Não, isso aqui deixa com a equipe que vai ter que fazer uma reunião para decidir, para daqui uma semana chegar numa solução quando podia ser algo resolvido na hora. Então, o equilíbrio disso é complexo, assim, é algo que nós estamos trabalhando. E não é fácil, né, Éder? Porque é uma Não, mudança de paradigma, toda mudança ela traz, né, ali uma saída da zona de conforto, e só que isso faz com que todos evoluam junto com a empresa, né? Então acho que é uma mudança muito importante que vocês enfrentaram. E eu agora, reforçando aqui nossos convidados hoje, né, Rafael e Éder Appel, a terceira geração aí da empresa, né, no momento e na geração de maior prosperidade da empresa. Eu gostaria agora de dirigir a pergunta para o Rafael, né? A gente falou um pouquinho de passado, falou um pouquinho de presente, mas tem uma mudança aqui que realmente transformou a Apple, que foi a mudança de Apple Toalhas para Apple Home. Fala para a gente um pouquinho como é que foi essa transição e o que isso trouxe de resultado para a empresa hoje. Então, Rafa, a gente começou a importar alguns artigos lá atrás, a faixa de 15 anos atrás, para agregar o nosso portfólio, né? Mas eram poucos artigos, né, específicos lá, um roupão, alguma coisa assim, uma colchinha, que ainda era mais ainda para suprir a necessidade das nossas lojas, né? E eles acabamos inserindo junto na coleção da Apple das toalhas para agregar alguma coisinha, né? E então a gente, devagarzinho, a gente começou a trabalhar. Como tudo que a gente fez, a gente foi trabalhando devagar. A gente tem Um passo de 50 cada anos. vez, né? Então a gente foi comprando um container, daqui a pouco a gente comprou 2, daqui a pouco a gente comprou 4. E assim a gente começou a iniciar nesse negócio. E a gente viu que esse nosso mercado têxtil, a produção têxtil no Brasil, ela é bem difícil, né? Então, a gente botar todos os ovos da galinha só na cesta e depender exclusivamente né, da produção no Brasil, a gente viu que era Um risco. muito arriscado. Então, a gente começou a cada vez aumentar o nosso portfólio e a gente entendeu que adicionando novos itens de jogo de cama, toalha de mesa, colchas, uma coisa ajuda a outra para vender. Então o cara compra um jogo de cama, aproveita para comprar uma toalha. O cara compra uma toalha, aproveita para comprar um roupão. Então um produto acabou puxando o outro com um aumento de portfólio, né? Então não lembro se foi uns 5 anos atrás, a gente resolveu mudar o nosso nome, né, de Toalhas Apple, que a gente era conhecido como Toalhas Apple, para Apple Home. Que aí a gente acabou realmente se fortalecendo no cama, mesa e banho, que é hoje o nosso principal, né? E aí no mesmo pedido ali o Têxtil. cliente pode botar um Claro. tapete, uma pantufa, um roupão, né? Isso facilitou também a vida do cliente, né? Claro, claro. E aí a gente conseguiu equilibrar um pouco a balança, né? No Brasil, a gente vai ter alguns momentos que vai ser mais interessante produzir aqui no Brasil, vai ter alguns momentos que vai ser mais interessante importar. Então, a gente, com essas duas coisas na mão, a gente consegue equilibrar essa balança, né? E dançar conforme a música, né? Perfeito. Realmente é muito desafiante produzir no Brasil. Hoje a gente tem passado por uns momentos difíceis de mão de obra, né? Então, eu acho que ainda que a Apple, ela tá
consegue se diferenciar no mercado, porque como a gente tem essa filosofia de tratar bem o funcionário, como a gente não é só para conseguir mais funcionário, mas faz parte da nossa cultura, isso acaba nos favorecendo nesse momento agora que a mão de obra é um problema, a gente precisa de mais pessoas, a gente às vezes não consegue. Então, a gente tem essa facilidade de ter pouco turnover, a gente tem pouca gente trocando. Então, o cara que começa a trabalhar na Apple, ele gosta, ele sente em casa, ele sente fazer parte da família. A gente consegue, então, manter muito mais os nossos funcionários. Perfeito, E isso acaba sendo um grande diferencial nosso, né? perfeito. Então, essa mudança de toalhas Apple para Apple Home realmente foi uma grande virada de chave aí também na nossa empresa. E a gente teve, semana passada, eu tive visitando alguns clientes, né? Eles reconhecem mesmo a evolução da Apple em termos de portfólio de produto, a qualidade da Apple é um diferencial, né? Sempre sem perder a competitividade, né? E isso mostra com que realmente a Apple está no caminho certo. Ela vem ganhando um client share dentro das lojas, vem muitas vezes até empurrando os concorrentes, né, para fora, porque ela traz já aí uma solução completa. Isso, sem dúvida, foi um grande marco aí nos 50 anos, né, Éder? Sim, hoje nós conseguimos basicamente fazer uma loja completa de cama, mesa e banho só com os nossos produtos. Isso eu fui muito pouco a pouco, assim, foram a cada ano um produtinho a mais que o Rafa conseguia arranjar lá na China e importava sempre com uma qualidade diferenciada para nós não entrarmos nos produtos na briga de preço, né? Que tinha muito, ainda tem muito. E daí a nossa loja hoje em dia consegue ser muito completa e nós temos agora nós conseguimos trabalhar com o nosso estoque de uma forma mais proveitosa também, porque acaba, por exemplo, no último verão, com a chegada dos argentinos, diversas lojas acabaram tendo problemas porque o estoque acabava muito rápido, né? O giro de estoque. E o nosso não, nós conseguimos fazer entregas, ter uma solução completa para todos os lojistas, nossos ou os nossos clientes. Então, foi essencial para o nosso crescimento e sempre produtos testados, esse que eu acho que é um grande ponto também, porque normalmente antes de nós enviarmos para os outros clientes do Brasil, nós colocamos em nossas lojas, nós temos o know-how do que vende, nós sabemos já o que vende. O Rafa está diretamente ligado com o varejo, então a equipe de desenvolvimento sabe as cores que vendem, sabem o toque, esse equilíbrio perfeito entre preço e qualidade. E é talvez o nosso maior diferencial em produto, né? Esse que eu queria entrar agora, Éder, a gente já falou aqui sobre as dores do crescimento, vamos falar um pouquinho sobre inovação e expansão. Eu queria direcionar essa pergunta para você. A gente vem acompanhando aí o grande crescimento das lojas da Apple, né? E a Apple, ela são 10 lojas próprias que elas ajudam, né? O B2B também como uma loja laboratório, onde você testa produto, testa ações de trade, né? Então ela atua de forma estratégica para o B2B também, para os nossos clientes aí em todo o Brasil. E a gente eu tô acompanhando os números aí, as lojas estão bombando, né, Éder? Tá crescendo. Os argentinos, né, por ter ali as praias que são bem frequentadas pelos nossos amigos hermanos, estão vindo com muita plata, né? Eu queria que você falasse para nós desse momento das lojas aí. Qual que é o segredo para continuar crescendo como a Apple está crescendo aí no seu segmento de varejo com as lojas próprias? Um ponto crítico que fez nós conseguirmos realmente ter esse impulso no crescimento, nós continuamos tendo crescimentos acima de 10, 15% ao ano. E é realmente a nossa grade de produtos e toda a nossa quantidade de SKUs que agora nós temos junto com os produtos que nós importamos. E eu acredito que seja muito também essa parte cultural de nós não aceitarmos uma estagnação.
né? Nós continuamos constantemente buscando essa inovação desde do industrial nas lojas, a parte realmente do varejo, né? Técnicas de venda, treinamento de vendedores, é parte de sistema, é produto, é VR, né? Então, vitrinismo, né? Fachada de lojas, nós nunca estamos satisfeitos com o que nós temos no momento, né? Sempre estamos buscando essa inovação. É muito fácil se estagnar, principalmente quando nós estamos falando em varejo. Tem que buscar sempre algo novo, técnicas novas. Dinamismo, né? Isso. Não, a equipe em si, nós temos pessoas que estão há muito tempo conosco e se nós não simplesmente aceitarmos, nós não trouxermos visões diferentes para o negócio, ele tende a se estagnar e não é isso que nós fizemos, muito pelo contrário, estamos sempre buscando algo novo aí Ô, dentro das Éder, lojas. eu tive a oportunidade de visitar algumas lojas e percebo assim o brilho no olho das vendedoras, né, das próprias gerentes, né? Elas trabalham com muita paixão. Qual que é o segredo e qual que é a importância das pessoas aí nas lojas da Apple, no seu ponto de vista? É a comunicação com elas, isso nós nunca perdemos. Hoje fica muito mais difícil, né, para eu conseguir visitar todas as lojas toda semana, como era feito antigamente. Mas nós continuamos com uma comunicação próxima e muita participação nas decisões das equipes. Então, as equipes continuam participando das decisões estratégicas, de certa forma, e muito investimento nosso em treinamento. Esse é um caso, eu lembro, há uns 10 anos atrás, quando eu fui fazer um planejamento estratégico, entre aspas, das lojas, e eu estava pensando, o que nós vamos fazer esse inverno? Porque o verão é muito uma loucura. Nós só praticamente colocamos a mercadoria para fora. E eu estava pensando, o que nós vamos fazer nesse inverno? Verão é a loucura, a execução, né? Exatamente. Um ano antes, nós tínhamos ajustado, colocado etiquetas, começado a vender para o produto. Um ano antes, nós tínhamos alterado a fachada das lojas. Um ano antes, o sistema, o cadastro, o produto, começamos a importar. Eu comecei a olhar todos os anos, tudo que nós tínhamos feito diferente. Eu olhei, poxa, já que nós fizemos tudo isso, o que nós vamos fazer esse ano? Daí, quando eu olhei tudo aquilo que nós fizemos, e eu pensei, caramba, nesse tudo que eu listei, nada, até aquele momento, eu tinha me preocupado essencialmente com as vendedoras, né? Com as pessoas que são a cara da empresa. Aquilo foi um tapa na cara, eu achei, meu Deus, Rafa, né? Pô, nós temos que investir em venda, nas vendedoras, em conhecimento, em treinamento, né? E ali foi uma virada de chave também, a profissionalização do vender em si, do varejo. Então, seguindo esse caminho, não tem muito como dar errado, assim, essa evolução constante. E então, as lojas, felizmente, estão funcionando muito bem. Parabéns aí pelo resultado, né? A Apple, para quem ainda não conhece as lojas, né? Nós temos aí 10 lojas que elas saem aqui de Brusque e vão até Florianópolis, né? Então a gente tem uma logística muito rápida que garante esse fornecimento rápido aí, essa reposição rápida para melhor atender aí os consumidores. E o Éder falou tudo, né? O amor, o brilho nos olhos, ele é reflexo de treinamento, de cuidado, de capacitação, para sempre melhor atender ali os clientes, né? E vai ter até influencer argentino agora, Éder? Fala essa história para nós aí. Esse foi também um ponto onde nós estamos pensando. 80% dos nossos clientes no verão ali no norte da ilha, em Bombinhas, eles são argentinos, né? Ou gringos, porque tem o pessoal uruguaio também. E 100% do nosso investimento em marketing era feito em português. Daí eu pensei, opa, tem alguma coisa errada aí, Então, certo? Devia ser 80% do investimento em espanhol, certo? claro. E carro de som, os panfletos, treinamento em espanhol para as vendedoras.
grande parte da nossa equipe também é descendente de argentino, nós contratamos pessoas de fora, então tende a funcionar muito bem. Os irmãos chegam e eles são bem atendidos na nossa loja. Esse é um grande exemplo, né, de que a gente tem que sempre, quem fala genericamente não fala para ninguém, né? Nós precisamos realmente falar a língua daquele consumidor que a gente quer atrair. E esse exemplo da Apple aqui realmente direciona a comunicação na linguagem, né, de quem está consumindo. Sem dúvida, o crescimento vai ser ainda maior, né? Eu queria agora passar. Deixa Claro, eu fica à completar vontade. aí. Essa semana passada a gente fez a convenção das lojas, né? Eu participei um pouquinho também. E eu pedi a palavra para conversar com as meninas alguns momentos e mostrar para elas. A gente fez, agora na Black Friday, a gente fez praticamente o dobro de vendas do mesmo período do ano passado, né? E quando eu converso por aí, em reuniões da Associação Brasileira da Indústria Têxtil, participei semana passada também, o mercado ele não está muito para frente. Então, o momento está um momento difícil. Toalhas entrando da China com preço barato, então muita reclamação. Os nossos clientes do Brasil afora aí comprando pouco, então tá difícil, né? E a gente fazendo praticamente Quebrando recordes. praticamente o dobro de faturamento, né? Quando a gente fala em crescer 10, 20% já é um monte, imagina crescer 90% igual a gente cresceu aí. E por que será que a gente fez o dobro do faturamento, né? A gente, pouco tempo atrás, a gente tinha algumas lojas, multimarcas, a Apple representava 15, 20% do faturamento das lojas, a gente comprava de outros fornecedores, o mix meio bagunçado, a loja com prateleira segurando com cabo de vassoura. Sim. Não é mentira, a gente usava os cabos de vassoura, a gente usava um MDF branco lá, pintava mais ou menos, e sem identidade visual nenhuma. Cada loja era um padrão, não tinha padrão nenhum, né? A loja da Maria fazia assim, a loja do Joãozinho fazia assado, né? Sim. E não tinha. Então hoje, cara, eu entro nas nossas lojas assim, são lindas, as lojas são lindas, padronizadas, equipe de marketing tudo bem feito, adesivos bonitos nas fachadas, promoções, sempre promoções bacanas. Então, assim, produtos lindos também, a gente tá com um portfólio, com um mix de produto muito bonito, mas o mais importante, cara, equipe bem treinada. Eu acho que é o mais importante. Realmente, a gente fez convenção de vendas agora semana passada. Mês passado a gente fez uma primeira convenção que foi para falar um pouco mais de produtos, né? Agora foi para falar um pouco mais de técnicas de venda. Mensalmente a gente tem reunião, né? O Eder faz reunião com as gerentes de cada loja, tá? Então, assim, é muito treinamento, muita conversa, isso hoje está na cultura da empresa, o treinamento, sabe? Então, a gente vê que as meninas, né, as vendedoras, hoje a gente tem alguns meninos também, né, mas em geral são vendedoras, elas gostam de participar, de evoluir. E eu falei isso também, né, Éder, assim, é legal ver que a evolução das meninas como vendedoras, elas acabam evoluindo também na vida profissional, na vida particular delas, né? Então, a gente vê as pessoas indo cada vez melhor, ela tá ali trabalhando melhor, tá aprendendo e tá conseguindo levar isso pro dia a dia dela. Então, realmente, não é à toa que a gente está apresentando resultados assim, quase o dobro, enquanto o mercado está andando de lado. A gente está aí faturando 90% acima do mesmo período. Então, o conjunto da obra, assim, realmente o treinamento fez a diferença, tá? Que assim, maravilha, né? Muito bacana. Isso mostra o contrário de muita empresa que ainda vê o treinamento como um custo, gasto, né? como um custo, né? Realmente investir em treinamento, capacitação, investir em ter retorno de venda, né? Então, isso sem dúvida traz muito retorno. E aí eu vou emendar aqui mais uma pergunta, Rafa, falando de crescimento e expansão. Que história é essa que a Apple está comprando outras marcas agora? Fala um pouquinho da última aquisição aí da Apple no mercado. Legal, Rafa. A gente vem namorando aí com uma empresa do setor de cama, mesa posta, aliás, de mesa posta, que era um dos nossos pontos fracos, né? A Apple Home é cama, mesa e banho,
mas o nosso setor de mesa realmente era muito fraco, assim, né? A gente tinha uma linha de mesa só para compor o mix. Então a gente conseguiu concluir a negociação aí faz menos de 30 dias e a gente comprou a empresa de mesa posta Casa Argivai. É uma empresa que já está um pouco mais de 10 anos no mercado e ela trabalha com lugar americano, mesa, trilhos, de um nicho de mercado talvez voltado para um público A, B, assim, né? Talvez até um pouquinho além do que é o nosso foco aí, né? Então a gente vai trabalhar com essa marca Casa Argivai separada da Apple, né? A gente vai fazer parte do grupo Apple. Ela vai fazer mais uma marca no ecossistema da Apple, né? Exato, Então a gente ela vai manter sua identidade, a Casa Argivai vai ter seu portfólio de produto, né? A gente vai unir a nossa equipe comercial, a gente vai fazer essa sinergia entre equipe comercial, administrativo, que era a grande dificuldade da empresa que a gente comprou. Então, a gente acredita que com essa união aí da nossa equipe comercial, a nossa equipe de marketing, a nossa estrutura logística, que é muito boa, com essa união aí a gente vai conseguir levar essa empresa a um novo patamar aí e a gente se fortalece no setor de mesa posta. Então a gente vai ficar a Apple Home agora realmente o grupo Apple vai ser bem forte no setor de cama, mesa e banho e decoração. Essa aquisição vem para fortalecer a marca nesse segmento, né, e trazer uma solução ainda mais completa, atingindo novos públicos, cobrindo um gap que tinha na coleção, né? Então, sem dúvida, mais uma aquisição importante para a manutenção do crescimento da Apple, né? A gente acredita que a Casa Argivai vai se fortalecer com a Apple. Sim, toda a estrutura da Apple, claro, logística. Então a gente vai né? conseguir evoluir ainda mais, tornar a Casa Argivai mais conhecida no mercado, né? E a Apple também acaba se fortalecendo com a Casa Argivai, né? Então, essa sinergia que a gente achou muito interessante, por isso que a gente acabou entrando nesse novo desafio. Realmente vai ser um novo desafio, Rafa, porque a gente começou a mexer agora, né? E tem muito trabalho a ser feito. Tem muito trabalho. Muita coisa. Não vai ser fácil, novamente, né? Mais alguma coisa, mais tal da dor do crescimento, né? A turma tá toda maluca lá, que a gente, com esse negócio aí, a gente trouxe um monte de demanda, desde desenvolvimento de produto até questão do marketing. Tem coisa pra caramba. Mas a galera da Apple gosta de uma confusão, gosta de um desafio novo, né? Isso aí já não é de hoje, né, Éder? Quase já matam lá. É uma herança lá, desde o seu Gerhard sempre trazendo desafio, se superando e superando as dificuldades. Quando passar a festa de 50 anos, vai ficar mais tranquilo. Então. É isso aí, A gente tá um ano mexendo nessa festa, quando passou, aí parece que veio um monte de coisa que tava... Nós tivemos a ideia de fazer 50 anos, 50 ações, o que foi uma loucura ali. Então, era toda semana nós tínhamos que inventar alguma coisa diferente. Isso, Éder. Já entra agora no próximo tópico. Eu queria te perguntar o que a Apple fez para comemorar os 50 anos. Além das 50 ações, fala um pouquinho da Semana Apple, traz um pouquinho dessa grande festividade que foi os 50 anos agora em 2025. Em 2024, nós pensando sobre... Nós começamos a refletir o que fazer aí com os 50 anos de empresa. E nós, quase como uma homenagem, de certa forma, ao Vogueto, ao meu pai, todo o legado, toda a empresa, nós realmente desejávamos fazer uma festa interessante, onde o pessoal pudesse curtir o momento e compartilhar não só entre nós, os colaboradores, mas também aos clientes, aos parceiros, a toda a sociedade em si, né? Então, nós conseguimos juntar, eu acho que o grande ponto-chave do projeto foi esse, né? Nós fizemos não só uma festa, mas nós fizemos um showroom onde nós trouxemos mais de 100 clientes do Brasil inteiro para serem atendidos no showroom. Nós fizemos uma convenção com os representantes. Nós fizemos um evento interno para a empresa também, um torneio. Nós fizemos eventos sociais e teve o Summit também, que foi
compartilhar todo esse conhecimento com Comunidade. a comunidade, com as universidades. Então, foi um mega projeto. E até era uma loucura, né? Porque ali em fevereiro tava todo mundo falando, depois da Semana Apple, qualquer coisa nova que vinha, o pessoal falava, deixa para depois da Semana É Apple. verdade. Daí em março, deixa para depois da Semana Apple. Daí chegou depois da Semana Apple, praticamente ficou, deixa para depois da Semana Apple, né? Porque eles fomos jogando para frente, daí agora vem a... É a vida antes e pós-Semana Apple, né? Isso, e agora vai vir também a Givai, mais uma aí para... E o nosso objetivo lá atrás, em 2024, a gente comemorar os 50 anos, Rafa, mas não durante uma festa, né? A gente quis aproveitar 2 anos de comemoração. Então, a gente iniciou lá no início de 2024, a gente fez um preview do projeto de 50 anos. A gente convidou alguns clientes, então a gente apresentou a ideia das 50 ações. Então, a gente vem durante 1 ano e meio, 2 anos quase, lançando praticamente todo mês, mais, né? São 50 em 24 Isso. meses. São 2 a 3 ações por mês, desde ações para a comunidade, ações para os clientes, ações para os colaboradores. Então, e agora a gente está chegando muito próximo o Tá na anúncio 48 o já, anúncio né? da Casa de Vai, eu acho que foi já, não sei se já foi, já tá no ar Tá até. quase ainda, né? Vai ser A última foi a 48ª. presença em todas as cidades acima de 100 mil habitantes. Isso. Agora vem a da Casa de Vai. E a E a última a 50ª gente não vai passar spoiler ainda, né? a 50ª ação a gente deve lançar agora no fim do ano de 2025 e concluir esse projeto grandioso que foi. Então, a gente conseguiu fazer de um aniversário de 50 anos bastante barulho, né? A gente apresentou aí a Apple para a comunidade realmente com mais força, né? Quem não conhecia a Apple Passou hoje a conhecer, passou né? a conhecer. A gente fez muita ação de marketing, muita coisa. E então, desde a festa também, a gente criou muito material para continuar explorando. A gente deve continuar ainda entrar em 2026 explorando esses materiais, né? Então, realmente foi muito bacana, muito gratificante até comemorar com todo mundo na festa. Realmente foi uma energia surreal. Foi. A gente fez uma festa sensacional com um show de Jota Quest, um ambiente maravilhoso, que foi um dos pontos chaves também. Nossa, isso aí foi organizada pela nossa equipe, a gente não terceirizou. Então, Perfeito. isso a gente conseguiu Trouxe transmitir, esse calor, né? Esse calor humano. para quem estava na festa, essa energia, um pouco do lado Apple. E realmente a gente vai na rua aí, a gente viaja, chega lá em São Paulo, lá o cara, fiquei sabendo da festa da Apple, foi sensacional, porra, o evento, o summit para a comunidade, né? O salão tava incrível. Então, realmente, a gente escuta aí, a gente Foi teve agora... maravilhoso. Ontem ainda, já vieram me falar, festa da Apple, os caras falam até hoje dessa festa. Teve aí, alguns cara. clientes que eu visitei que eles falaram assim, pô, eu já fui em festa de 100 anos que não foi como a de 50 da Apple, né? Então essa Em experiência... festas de empresas grandes, né? Empresas grandes, já consolidadas, né? Então essa experiência que a gente trouxe para os clientes, eu acho que sem dúvida ela vai ficar marcada e ela realmente vai fortalecer ainda mais o relacionamento com a Apple Home. E você que está aí no nosso canal do YouTube, quiser acompanhar como foi a festa de 50 anos, é só clicar no playlist ali, tem o nosso Summit, que foi um grande evento com grandes palestrantes, a nossa festa de 50 anos, a nossa convenção e o nosso showroom exclusivo que a gente trouxe mais de 150 clientes para a busca para comprar aí e conhecer aí as grandes novidades da Apple. Agora eu vou passar uma pergunta para o Éder, uma pergunta... eu vou voltar um pouquinho na história, né, da Apple, para falar do nosso slogan, né? Sinta-se em casa. De onde que surgiu essa ideia, Éder? Isso nós tivemos algumas conversas de planejamento, conversando com o pessoal para entender qual que era os princípios da Apple e qual que era o nosso diferencial como empresa. E começou a aparecer muito esse slogan, essa ideia de sinta-se em casa, onde todo mundo via a Apple como um segundo lar. E
nessas conversas em si, eu acabei refletindo, né? Nós acabamos refletindo como isso se conecta à história da nossa como família. Nós sempre gostamos, sei lá, eu gosto de contar uma situação que meu pai colocava muita rede de pesca lá em Periquê. Ele adorava pescar, né? Era um pescador, pô, ele pescava bem. E ali na época da tainha de Perequê, ele colocava a rede, ele preparava uma térmica de café e ele deixava ali na frente de casa. Daí ele ficava ali a noite inteira, meu, tem pão na noite, vem da rede, vê se tu dá uma olhada no isopor, No boia. na boia. Se a boia baixou é porque tem peixe. Daí ele colocava roupa de mergulho, 6 graus, entrava lá e tirava a tainha. Mas ele deixava sempre uma garrafa térmica de café para quando os pescadores passassem ali na frente, ele chamava os pescadores, né, para tomar um café com ele e falar, sinta-se em casa. Ele sempre... E eu lembro de eu olhar assim, pai, quem era esse? Não sei. Mas a praia ali era dos pescadores, ele falava, né? Então, assim, ó, é o mínimo que eu posso fazer aqui para eles, chamar, conversar um pouco, trocar uma ideia, ver o que dá para fazer. E eu lembro que a minha mãe às vezes ficava assustada com isso, né? Que chegava os pescadores ali, tudo na casa, e ela tinha que preparar café a noite inteira. Mas vale a pena, e esse senso de comunidade era muito forte ali entre os pescadores, meu pai em si. Isso é muito levado para a Apple também, né? Então, a forma como ele abraçava todo mundo, ele conhecia todos os funcionários, grande parte dos clientes. Isso o Rafa também, o quanto que ele viajou, né, para conhecer os clientes. Esse senso de pertencimento em um lar, numa casa. Isso Muito ficou muito bom, né? forte. É uma história que vem do teu pai, que tem tudo a ver com o nosso posicionamento no mercado, né? Então, eu acredito que realmente seja um slogan que tenha profundidade e paixão, que realmente conecta as pessoas aí ao nosso Não negócio, adianta né? simplesmente jogar um slogan por jogar, né? Tem que Exato. fazer sentido. Se nós estamos falando em sinceridade, se nós estamos falando em companheirismo, em parcerias, daí jogar uma coisa sem um propósito ali também não faria sentido, né? Muito bom, o papo está muito gostoso aqui. A gente está já indo para a reta final do nosso podcast, né? Queria mais uma vez agradecer vocês. E eu queria agora pedir uma palavra final, né? Começando aqui pelo Rafa. Rafa, onde que a Apple quer estar no futuro? A gente falou, né, de todo o passado, falou do nosso presente. Que legado você quer deixar aí, que para que seu Gerhard e o seu Edson lá em cima, né, observando aí o trabalho de vocês, aonde você quer chegar, qual o legado que você quer deixar para a Apple? Então, Rafa, a minha intenção nunca foi ser o maior ou ser grande por ser, né? Como o Éder disse, a gente acaba, como a gente é muito dinâmico e, né, a gente acaba dançando conforme a música aí, a gente acaba crescendo junto, né? Mas, cara, a gente tem muitos planos pela frente. A gente deve continuar crescendo bastante nos próximos anos aí. A gente tem um planejamento até 2030 de crescer mais umas 3 vezes ainda, né? A gente já cresceu 3 vezes em relação nos últimos 5 anos. E a gente deve continuar crescendo mais umas 3 vezes ainda. E desde aumento de portfólio, né? Fortalecimento de marca. Hoje a gente tá fazendo muito trabalho e conseguindo se posicionar de uma maneira um pouco diferente, né? Dos nossos principais concorrentes. E aí beliscando já alguns concorrentes maiores, né? Então a gente está realmente se fortalecendo no mercado aí. A gente já é bem reconhecido perante os nossos clientes no B2B, né? Mas a gente está buscando ser um pouco mais reconhecido com o nosso público final. Então, a gente deve continuar evoluindo bastante. A gente tem muito a evoluir ainda na parte de governança, na parte, né, de organização, então, da empresa, parte de tecnologia, inteligência artificial. Tem muita coisa para fazer agora que a inteligência artificial está na moda, né? Mas a gente tem buscado muita coisa para evoluir.
Então, realmente a gente deve continuar crescendo bastante, a gente vai continuar crescendo. Nosso plano para 2026 é bem grande, né? Nossa meta é bem alta. Mas, Rafa, novamente, não é por crescer só para crescer, para ficar grande. A gente tem que se tornar uma empresa cada vez mais, mais prática, mais objetiva. Então a gente tem que cuidar para não ficar igual a algumas grandes que a gente tinha aí, não só em Brusque, né, mas no Brasil inteiro, que começa a crescer, crescer, crescer e perde a cultura, né, que é o que a gente Os sempre tem valores, brigado, né? os valores. Então quando a dor do crescimento que a gente foi falado antes, né, a gente começa a crescer e não consegue, o pessoal me cobra porque eu não vou mais muito nas lojas, porque eu não passo da produção todo dia. A gente vai ficando um pouco mais distante, mas isso que a gente não pode perder, né? O Éder agora, ele nos ajudando um pouco mais aí na parte da fábrica, enquanto o Éder ficava mais nas lojas. Com a tua chegada também, Rafa, a gente acaba se aproximando um pouco mais, então a gente tá aí se virando nos 30, para a gente estar um pouquinho, né, em cada ambiente, não deixar de ter esse lado humano da empresa. Então, a gente falou em se profissionalizar, ter padrões, só que a gente não pode perder eficiência, né? Não pode deixar de ser rápido, ágil. Então, vai ser um grande desafio a gente continuar crescendo sem perder essa nossa essência, Perfeito. tá? A gente, que é o nosso principal objetivo, continuar evoluindo, crescendo, mas continuar sendo uma empresa humana, tanto com nossos colaboradores, com os nossos clientes, com a nossa comunidade. Então, eu acho que hoje é o nosso foco, assim, tornar a Apple não a maior, mas uma das principais, Melhor. uma das principais e melhor. A melhor em relacionamento, nível de serviço, né? Acho que isso O realmente nível de faz a serviço tem que ser diferença. rápido, cara. A gente tem que ser ágil. A gente não pode perder a agilidade. Hoje a gente entrega a maioria dos nossos produtos a pronta entrega, né? Então, a gente tem nossas lojas que servem como laboratório. Então, a gente tem algumas coisas. A gente tem um dos nossos pilares também, é o sucesso do nosso cliente. Né? Perfeito. Então, a gente faz questão que o produto da Apple gire lá no ponto de venda. Que o cliente cresça com a Apple. Com certeza, cara. Eu acho que é um dos segredos da engrenagem rodar suave, né? Ô, Rafa, Então, e eu queria te fazer mais uma pergunta antes de passar aqui para o Éder. Eu queria que você desse um conselho aí para outras empresas familiares, né? Desse um conselho um pouco da tua experiência, para quem também tem essa experiência familiar e quer também crescer assim como a Apple vem crescendo. Rafa, é basicamente o que eu falei agora, né, cara? Continuar crescendo, porque não pode parar, senão vai ser atropelado, mas crescer de uma forma legal, cara, uma forma com os pés no chão, Organizada. crescer de uma forma organizada, mas se organizar, fazer alguns. Ter padrão, só que sem perder agilidade, né? Sem perder o lado humano, sem perder essa questão que as empresas familiares têm, né? De ser um pouco mais humano, do que não é só olhar os funcionários como números, ou os clientes como números. Então, se tivesse que dar um conselho, é tentar manter esse lado humano que as empresas familiares conseguem ainda ter de diferencial em relação às grandes empresas. Cara, mas se organizar. Tem que se organizar. Até, às vezes também não adianta a gente só crescer sem ter uma certa organização, porque senão a gente perde a mão. Então, Perfeito. talvez esse seria um conselho que eu poderia dar aí. Conselho que vale milhões, alguns milhões, né? Se o conselho fosse bom, não se dava, se vendia, né? Verdade, Mas, verdade. E eu queria direcionar aqui para o Éder também, assim, Éder, na tua opinião, né? Qual que é a principal característica que você busca num colaborador que você traz para a Apple, né? O que não pode faltar? Qual que é a principal característica que você busca num profissional? Eu acredito que seja vontade, a inquietude. Inquietude, vamos lá, inquietude, uma palavra bonita. Não adianta entrar lá na Apple achando que as coisas vão se manter iguais, né? Então, é uma loucura.
Nós acabamos de fazer os 50 anos, já estamos pensando em outros projetos, e eu tenho certeza que assim que o projeto da Agivai estiver redondinho, vai ter mais coisa aparecendo. E é o tempo inteiro assim, tem que estar aberto para essas experiências diferentes, aberto para essa inovação em querer o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento da empresa como um todo, né? Essa colaboração contínua entre todos e não pode estacionar, cara. Não pode parar, tem que entrar querendo uma coisa meio maluca, insana, né? A parte de Sempre pensar para desenvolvimento. frente, evoluir É. e sempre questionar e criticar e nunca ficar na zona de conforto, né? Isso, Acho que esse é o nós ponto. temos Até- um formato muito aberto, né, Rafa? Assim, ó, a porta da sala lá tá aberta para entrar, conversar comigo, com o Rafa. Ideias novas, trazer experiências diferentes, isso é sempre muito importante. Até quando a gente fala que a gente quer, claro, ter um bom ambiente de trabalho para os nossos funcionários, fazer eles se sentir em casa. Quando a gente fala isso, a gente não tá querendo dizer que o cara pode fazer qualquer coisa, que não vai. Tem muita cobrança, Claro. é estressante, sim. Mas, claro, a gente cobra de uma maneira saudável, uma maneira humana, digamos assim, né? Mas é muita cobrança, é estressante, tem sempre coisa para fazer, a gente tá sempre crescendo, sempre atrasado, sempre parece que falta gente. Então, apesar da gente tentar manter um bom ambiente de trabalho, tem alguns momentos que são bem tensos, né? Mas a gente tenta fazer sempre de uma maneira mais humana possível. Apesar que tem alguns momentos assim que realmente a galera tá desesperada, né? Tem dia lá que eu tenho que sair, tenho que ir embora, porque quando eu tô lá eu vejo que só atrapalho, né, cara? É cada ideia, cada coisa que, pelo amor de Deus. Faz E a galera é tudo correr. pra ontem, né? É Tudo verdade. pra ontem. Isso aqui precisa fazer isso aí. Não, pode fazer agora. Mas eu tô fazendo as outras coisas. Então, realmente. Mas isso aí, pra trabalhar com a gente, assim, tem que ter esse perfil que o Eder falou, assim, tem que ser. Tem que estar querendo evoluir, tem que estar. O cara que é muito sossegado, eu tô aqui, vou fazer meu trabalhinho e deu. Não dá Cumpri match. meu horário, cara, normalmente é Parece ter sangue difícil. nos olhos, né? Assim, É aquela difícil. vontade realmente de crescer, de ver as coisas acontecendo, né? Normalmente a galera gosta muito de crescer com a gente, né? Se o cara não gostar, se ele tiver assim, não funciona, né? Então isso realmente é o E daí, perfil. até as soluções, o que nós acabamos criando com tudo isso, as pessoas sentem parte daquele crescimento, né? Eles veem a festa acontecendo e era todo mundo feliz que a festa aconteceu. Ou com a nova coleção que vai vir, ou com o catálogo, ou com a produção. O pessoal da expedição vem pra gente, ou batemos recorde de faturamento hoje, né? Com aquele sangue nos olhos, assim, esse amor por tudo que está acontecendo. Se não tivesse amor, essa vontade em si, tende a não dar muito certo. Que por sinal, o Eder falou até da nova coleção, a gente vai lançar o vídeo em breve aí da coleção 2026, ficou sensacional, a galera do Marte se superou novamente, mas ele fala muito também sobre esse nosso slogan, Sinta-se em Casa, né? Então, em breve a gente vai estar apresentando aí do que é se sentir em casa, do que é nos novos tempos, né? Nos tempos atuais aí com inteligência artificial, dando um spoilerzinho aí, ficou bem bacana. Acho que a galera vai gostar muito. Muito bom. Estou aqui então com os meus chefes, né? Rafael e Eder Appel. Rafael, presidente, Eder, vice-presidente. Parabéns pela terceira geração, parabéns pelo sucesso. Realmente foi um bate-papo rápido, né? Descontraído, passou rápido aqui, a gente nem viu passar o tempo. Muito obrigado, tá, para vocês. Agora eu abro aí para as considerações finais, um recado aí para os seus colaboradores, parceiros e clientes. Obrigado por todo esse ano fantástico, essas experiências, por abraçarem essa paixão que nós temos pela empresa, pela essa organização, que vai muito além do que eu e o Rafa somos, né? Essa grande família que nós temos, e encarar tudo aí com tanta paixão, né? Por todos os nossos colaboradores, para todo mundo que está envolvido com a gente. Então,
Nós ficamos muito felizes com os resultados e com tudo que nós estamos alcançando aí nesses últimos anos. Rafa, obrigado aí pelo bate-papo. Foi muito legal poder compartilhar um pouquinho da nossa história, da história da Apple. E realmente a gente está encerrando aí esse ano de aniversário de 50 anos da Apple. Um ano muito especial, cara. Um ano que mudou muita coisa. A gente se posicionou de uma maneira diferente. E agradeço muito os nossos colaboradores, os nossos clientes que fizeram parte e fazem parte da nossa história, né? Uma história tão bacana, cheia de altos e baixos. E então a gente está conseguindo entregar esses 50 anos aí da Apple Home. E tem muito mais por vir, Então, quem quiser estar com a gente aí, quem quiser, que gosta da confusão, cara, Vem com a gente. vem com a gente, porque vai ter muita coisa aí, muita coisa para fazer, para realizar, para melhorar. E, se Deus quiser, a gente vai ter uns anos prósperos aí pela frente. Valeu aí, obrigado, Rafa, novamente. Obrigado para todo mundo que nos assistiu. Muito obrigado, parabéns pelo legado de 50 anos. E é isso, gente. Uma empresa de 50 anos não é todo dia que completa, né? Então estamos aí, entrevistando hoje aí os nossos anfitriões da terceira geração, contando aí um legado de 50 anos. Não percam os próximos episódios do Papo de Casa, o podcast da Apple, que vai trazer aqui grandes personalidades, inspiração para você e o seu dia a dia. Muito obrigado pela presença, por estarem aqui com a gente acompanhando mais um episódio. Apple Home, sinta-se em casa.